noite, CR. A todos que estão aqui, a todos que estão em casa. Vamos nos colocar em pé. Vamos juntos louvar ao Senhor. Santo é o Senhor. Que alegria estar na sua casa, meu Deus. Glória, o grande Rei dos Reis.
sua verdade vai sempre reinar. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Santo é o Senhor. Ele é digno. Eu sou a Valquíria. Sou uma filha amada de Deus. Declare aqui. Eu sou um filho, uma filha amada de Deus. Declare agora. Vamos declarar? Amém. O Senhor ouviu, os céus ouviram. Ele nos libertou dos nossos medos. Neste ciclo, estou trabalhando a ansiedade e o controle. Sei que o Senhor vai conosco nessa jornada. Quantos estão aqui pela primeira vez esse ano no CR? Estão voltando hoje? Oh, alguns já vieram, já voltaram nas outras semanas, né? Mas todos vamos seguir confiando no nosso Senhor. Ele está conosco, Ele é por nós, Ele nos livrou de todos os nossos medos. Com uma melodia
Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Declara, Senhor, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Declare para você, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou, agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou, agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Somos teus filhos, somos filhos de Deus, somos filhos amados de Deus. Pode se sentar e obrigada. Boa noite, queridos e queridas. Que privilégio fazermos essa declaração, né? Que nossa identidade é de filho, que nossa identidade é de filha. Queria dar as boas-vindas a você, querido e querida, que está conosco. Nós estamos tendo um período muito rico, agora em janeiro, comecinho de fevereiro, dando as boas-vindas a todos e a todas que entendem que tem alguma área para recuperar. Existia um tempo em que a gente não podia falar na igreja as nossas áreas de recuperação. Lembra? Que não podia falar, tinha que negar. Não, estou tudo bem, glória a Deus, pois existe um lugar em que eu posso falar como eu estou. O Evangelho de Cristo nos ensina que nós podemos dizer como nós estamos. E o Celebrando é uma refamília. Para você que está aqui pela primeira vez, Celebrando é um lugar onde pessoas que não são perfeitas se encontram. E pelo fato de não sermos perfeitos, a graça de Deus nos encontra. Então, Celebrando é um lugar cheio da graça de Deus. Porque naqueles lugares que as pessoas são perfeitas, que já chegaram lá, não tem graça, né? Só tem a lei, só tem a regra. Então, eu sou uma filha amada de Deus e nesse ciclo eu estou me recuperando
da verdade. Eu quero trabalhar essa verdade de que eu sou filha amada de Deus. Estou trabalhando com essa verdade de ser filha amada de Deus. Eu quero que saia da minha mente e vá para todas as minhas ações, a todas as minhas reações. E meu nome é Roseni. E você, querido, você, querida, que está online, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Que você sinta esse aconchego que está acontecendo aqui. Por falar em aconchego, é assim, queridos e queridas, muitos de nós crescemos em lugares não funcionais, em famílias disfuncionais, né? Muitos de nós crescemos sem pai, alguns de nós sem mãe, em lugares que a nossa família, né, tinha algumas questões. E aí, uma das coisas que acontece com a gente, nós acabamos tendo uma refamília. Às vezes com a própria família biológica e às vezes com uma outra família. Então, se você não se importar em ficar em pé de novo, porque famílias funcionais, elas se tocam, elas se abraçam, apertam a mão, alguma coisa assim. Troca um abraço quem está pertinho. Se você não gosta de abraço, também pode ficar sentadinho, tá? Mas é muito linda ver aqui essas pessoas se abraçando. Boa noite. Meu nome é Márcia. Sou uma filha amada de Deus e lido com a dependência emocional e, neste ciclo, com a rejeição. Vamos ler a oração da serenidade? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Tem alguns recadinhos. O primeiro é que nós vamos ter o lançamento de um livro a semana que vem, e é um livro de uma querida irmã portuguesa, cujo título é Quando Desistir Não É a Solução. Quando desistir não é a solução. Então, a Margarete Ferraz vai estar com a gente. Ela já esteve com a gente no ano passado. Ela escreveu o livro Pérola. E é uma pessoa muito querida. E eu sei que, se você vir, você vai ser muito abençoado. Quando nós temos a primeira parte aqui, às 9h30, nós vamos dividir em grupos. E, logo depois, tem um cafezinho, um chazinho, um lanchinho. E é muito importante, porque onde Jesus estava, tinha comida. Jesus amava uma mesa. Jesus amava a comunhão. Jesus, ele caminhava com os discípulos e ele pegava um milho aqui no caminho, aí ele chegava numa casa, apreciava uma refeição. Sempre onde tinha Jesus, tinha alimento. Porque não existe uma vida saudável sem comunhão. Não existe uma igreja saudável em que a gente não partilha o pão. E então o nosso lanchinho não é só pelo lanchinho, que também é muito gostoso, mas é pela comunhão. Sabe quando eu sei que o celebrante está crescendo? Quando as pessoas ficam bastante tempo na hora do café. Quando termina os grupos de passo, de apoio, e vocês vão embora, eu falei, alguma coisa está errada. Né? Porque esse tempo ao redor da mesa é muito importante. E quem providencia esse lanchinho é a nossa lojinha abençoada. Então, tem coisas muito gostosinhas e boas lá. Se você puder comprar alguma coisa, você acaba abençoando o nosso lanchinho. E também está congelando o ar-condicionado. Só isso, não se preocupe, não. E aí, o nosso próximo aviso é que nossos grupos de passos estão à disposição. Nós temos grupos terminando. Vocês estão aqui, não se congelem. Então, logo vai desligar, não vai? Carlão, faz alguma coisa para desligar o negócio aqui, para a gente não sair tudo, né, com o pessoal do Polo Ártico. Então, nós temos os grupos de apoio.
e dentro dos grupos de apoio, você pode se inscrever pelos grupos de passos. Se você está caminhando no Celebrando há um tempinho, você pode se inscrever nos grupos de passos que acontecem nas segundas-feiras. Nosso processo de recuperação, ele é longo, não é comportamental. É algo que vai de dentro para fora. Então, é uma caminhada mais longa. Então, se você tem interesse, fale com o seu grupo, com o seu líder de grupo. E você online, da mesma forma. O seu grupo vai ter o seu líder e ele vai ter algumas fichinhas e você pode preencher. E o outro aviso é sobre o nosso grupo de oração. Tive o privilégio de estar lá hoje. Às 7h30, às 19h30, tem um grupo que se encontra para orar. Eles oram pela nossa celebração, eles oram pelos grupos de passos, de apoio, eles oram pelos padrinhos, madrinhas. Nós oramos por cada coisa que acontece. E nós oramos pelo nosso país, e nós oramos pelo mundo. Não é aquele grupinho que ora só me, myself and I, sabe? É um grupo que ora, sabe, pelo Brasil, para a parte educacional. E também oramos pelos nossos pedidos. Acontece às 19h30 na sala... Está aqui. Na sala 9. Muito bem. Hoje nós temos algo muito especial. Nós temos esse painel que foi pensado sobre a volta à aula e nós seremos muito bem abençoados e, no fim, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas pessoas queridas. Nossa, minha mochila está muito pesada. Calma. Ai, calma aí. Ai, calma. Nossa, não sei nem se eu estou levando tudo que eu preciso. Calma aí. Deixa eu ver o que tem na minha mochila aqui. Ei, cadê meu livro de matemática, meu caderno de português? Sumiu? Minha mãe ainda fala para eu fazer isso daí tudo de noite com calma. Por que eu não faço isso? Peraí, o que é isso? Pertencimento. Escolhas. Consciência. Presença. Medo. Calma aí, deixa eu ver. Acho que tem mais, né? Tristeza. Processo. E ansiedade. Deixa eu guardar tudo isso daqui de novo. Não acredito. Tem tanta coisa aqui que eu não queria e nem sabia que estava aqui. E agora eu vou ter que levar esse peso todo para a escola? Ah, meu Deus. Alô? Oi, meu nome é Helena. Oi, eu sou o Matheus. A gente vai ler os princípios dos estudantes. Aqui, certinho. Princípio 1. Admitir a impotência. Aceite que você não sabe tudo. Em vez de se desesperar com uma matéria difícil, admita, eu não consigo entender isso sozinho por agora. Isso abre portas para pedir ajuda, ao professor ou colegas. Abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e de seu governo. Mateus 5:4. Princípio 2. Acreditar que Deus pode ajudar. Antes de começar uma prova ou trabalho, faça uma pausa, peça clareza mental e calma, confiando que Ele se importa com seu aprendizado. Abençoados são vocês que sofrem por terem pedido o que mais amava. Só assim poderão ser abençoados por aquele que é amor supremo. Mateus 5:4. Princípio 4. Inventário moral. Seja honesto sobre a sua procrastinação ou desatenção. Não se culpe, apenas reconheça. Hoje me distraí muito com o celular.
Peça perdão e recomece no próximo bloco de estudo. Abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Mateus 5:8. Princípio 8. Ajudar aos outros. A recuperação floresce quando compartilhamos e, se você domina um assunto, ajude seu colega que está com dificuldade. Isso reforça seu aprendizado e combate o isolamento. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor do que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir que vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Mateus 5:9. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ler com vocês, aí eu vou pedir para que vocês também repitam junto comigo, tá bom? Eu vou ler a oração da serenidade dos estudantes. Verdade. Boa noite, meu nome é Riquelme. Eu sou um filho profundamente, intensamente amado por Deus. Eu tenho essa certeza, essa convicção dessa minha identidade, ao meu deitar e ao meu levantar. Eu estou lidando com o uso indevido da língua, o que seria a resposta rápida, né? Já na ponta da língua, pá, pá. E também estou lidando com sentimentos internos dentro de mim. Agora a gente vai para a oração. Vamos lá. Hoje, ao fechar o zíper da minha mochila, entrego os pesos da minha ansiedade e controle. Carrego comigo a humildade para aprender e a serenidade para aceitar o que não posso mudar. E a fé de que cada desafio escolar é uma oportunidade de praticar a minha cura. Minha identidade não está nas notas, mas no amor do meu poder superior. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Damares. Sou uma filha amada de Deus. Eu me recupero de controle e nesse ciclo de autoaceitação. E eu vou orar, fazer a oração, quer dizer, nós vamos fazer a oração da serenidade dos pais. Então, vamos lá, vamos ler comigo, vamos orar. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar que cada um de meus filhos tem seu próprio caminho, que eu possa viver um dia de cada vez, apreciando cada momento ao lado deles. Dá-me coragem para guiá-los na verdade e sabedoria para saber quando minhas mãos devem estar dadas às deles e quando devem estar postas em oração, deixando-os seguir. Mateus 11:16. Com que posso comparar esta geração? As pessoas se comportam como crianças mimadas, reclamando dos pais, querendo pular corda, mas vocês estão sempre cansados, querendo conversar, mas vocês estão sempre ocupados. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Mateus 11, 28 e 30. Muito legal, né? Essa versão da Bíblia, a mensagem, eu acho muito, muito interessante, né? Muito real. E hoje, deixa eu pôr aqui, nós vamos ter o painel Volta às Aulas. O que nossos filhos estão levando na mochila para a escola? O que seus filhos estão levando? Será que são só livros, né? O que será que eles estão levando a mais, além dos livros, dos cadernos? E, para a gente poder ter esse bate-papo, a gente vai fazer um painel
E eu vou chamar cada um dos integrantes que vão participar, e eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Então, eu gostaria de chamar Miriam Lourenço. A Miriam, ela é educadora e psicopedagoga com 15 anos de experiência na educação infantil e 8 anos em gestão pedagógica na rede pública. Sua atuação foca na formação integral de crianças até 11 anos, priorizando a inclusão, o desenvolvimento socioemocional e práticas inovadoras. Há 2 décadas, dedica-se ao voluntariado em projetos comunitários cristãos, onde cultiva os valores de cuidado e afeto que norteiam sua carreira. Especialista em planejamento, orientação docente e formação continuada. Busca unir teoria e prática para potencializar a aprendizagem. Mãe de Pedro e Jonatas, e esposa de Anderson, acredita que a família é seu maior aprendizado sobre empatia, paciência e afeto, valores que fortalecem sua atuação na educação. Seu propósito é construir ambientes acolhedores e significativos, garantindo que cada aluno seja verdadeiramente valorizado. Seja muito bem-vinda, Miriam. A outra integrante é a Vanessa Mangelotti. Ela é licenciada em matemática pela Universidade de Guarulhos e mestre em ensino de ciências e matemática pelo Instituto Federal de Ensino de São Paulo, onde integra o grupo de pesquisa SER, Estar e Integrar Competências na Educação Básica. Sua linha de pesquisa foca na articulação entre estatística, educação socioemocional e interdisciplinaridade. Professora efetiva da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo desde 2014, iniciou sua trajetória em 2011 na educação de jovens e adultos e acumula experiências em escolas particulares e modelos de ensino inovadores. Está na gestão escolar desde 2021, com experiência na coordenação pedagógica e vice-direção. Atualmente atua como coordenadora de gestão pedagógica geral no programa de ensino integral. É coautora do livro Falando Abertamente sobre a Adolescência, com o texto Que Levo na Mochila para a Escola. Lançou em 2025 A Arte de Educar para Vencer Desafios com Metacognição, com os produtos educacionais do seu grupo de pesquisa. Seus artigos abordam temas como felicidade, identidade e necessidades humanas. Especialista em formação de professores, projeto de vida e tutoria, Vanessa acredita na prática docente como seu maior ato revolucionário, promovendo uma educação pautada na transdisciplinaridade e no desenvolvimento humano. Em 2025, teve suas práticas pedagógicas reconhecidas pelo Centro do Professorado Paulista. Lançou na Câmara Municipal de Guarulhos, em conjunto com a sua equipe, a obra Ensaios Poéticos, Infância em Versos, poemas escritos por alunos do ensino fundamental e ensino médio. Seja bem-vinda. E o nosso querido Sérgio Santos é músico, saxofone e flauta, há mais de 30 anos e atua como professor educador musical desde 2009, construindo uma trajetória que articula excelência artística, compromisso social e prática pedagógica consistente. Sua formação reúne diferentes campos, é psicanalista do Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, formou-se em saxofone pela Escola Municipal de Música em 95 e também é pedagogo, com licenciatura em Música, pós-graduação em Educação Musical e mestrado em Educação da Uninove, além de estar atualmente no doutorado em Metodologias de Aprendizagem e Práticas de Ensino, pesquisando a educação musical em chave crítica e transformadora. Sua produção e impacto foram reconhecidos com prêmios importantes
recebeu o 3º Prêmio Paulo Freire, no Distrito Federal, pelo projeto Uma Escola no Palmares, valorizando a diversidade e a inclusão nas famílias com base na cultura afro-brasileira, e o prêmio Heitor Villa-Lobos, pelo projeto O Corpo e a Voz como instrumentos musicalizadores, reforçando a potência pedagógico-artística de uma educação musical crítica, inclusiva e territorializada. Além disso, é autor do livro Conceitos Essenciais de Música na Prática Pedagógica, em 2019, e como líder do Sérgio Santo Jazz Quarteto, reúne repertório e pesquisa musical em samba jazz, bossa nova, isso aqui é isso aí, e jazz, conectando rigor estético, performance e sentido educativo do fazer musical. Seja bem-vindo, Sérgio. Boa noite a todos. Eu sou filho amado de Deus em recuperação do alcoolismo. Meu nome é Sérgio. Oi, Sérgio. Deixa eu ver se eu ligo isso. Ouvindo? Sim. Olá, eu sou Vanessa, uma filha amada de Deus, lidando com o controle nesse ciclo, falando mais sim para mim. Eu sou uma filha amada de Deus, meu nome é Miriam. Oi, Miriam. E eu estou me recuperando de medo, baixa autoestima e codependência e dependência emocional. Muito bem. A Vanessa me procurou no final do ano passado e falou: Damares, eu tenho uma ideia aqui muito legal que eu acho que a gente pode fazer ainda esse ano. Eu falei: não, 2025 não, pelo amor de Deus, está muito carregado. Vamos fazer no 2026, né? E ela falou o projeto e eu fiquei encantada e fiquei muito entusiasmada. E eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, Vanessa. Olá. Eu comecei esse projeto, eu fui resgatar, quando eu fui falar dos pesos que levamos na mochila, a partir do vídeo que nós assistimos aqui no CR. Em 2018, a minha mochila pesou. Minha irmã se suicidou. E eu tinha um sobrinho de 16 anos. E eu era professora. Era no começo do ano letivo e eu ia encarar 400 alunos. E a minha maior dúvida era como meu sobrinho iria ser acolhido. Se eu tivesse um aluno, como eu iria acolher, como eu iria ser acolhida. E naquele ano também eu estava iniciando o meu mestrado. Então, foi quando eu comecei a estudar a educação socioemocional no meu mestrado. E, no ano passado, professor, ele sempre se encontra e fala de escola. E eu estava conversando com o Serginho, e aí eu falando das dores, sobre as violências que nós estamos vivendo na escola. Teve uma aluna minha que ela sofreu todo tipo de violência moral, verbal, física. E ele também contou um caso. Eu falei: amigo, a gente precisa fazer alguma coisa. Como iremos fazer? E foi quando a gente procurou a Damares para estar falando sobre esse projeto. Por quê? No atendimento que eu fiz com os familiares dessa estudante, eram 8 agressores. Todos os pais falaram: eu crio meus filhos na igreja. Todos, sem exceção. Porém, a vítima, ela não era criada em igreja. E aquilo me assustou. O que está acontecendo com as famílias? Estar na escola é um lugar seguro? Levar na igreja é um lugar seguro? Então, isso trouxe uma inquietação. Então, iniciando esse painel, é importante sabermos o que é a escola como papel psicossocial. E eu quero falar para vocês que, desde 1996, a Unesco instituiu na educação 4 pilares, que é aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a conviver e aprender a conhecer. Esses pilares, eles sustentam a educação.
Porém, os nossos alunos, filhos, ou quem é responsável, nós vemos somente como a capa desse livro, só o conhecer sobre disciplinas. Porém, a escola, ela trabalha com toda a camada do ser do estudante. E em 2017, a Base Nacional Comum instituiu 10 competências, ou seja, a escola, independente do seu componente curricular, ela tem que ensinar habilidades em autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania, trabalho e projeto de vida. Hoje, todas as escolas elas têm que ter um programa de habilidades socioemocionais, falando sobre autoconhecimento, autorregulação, consciência social, habilidades de relacionamento e tomada de decisões. Muitas vezes, como pais, nós só estamos procurando o boletim de língua portuguesa, matemática, história, e esquecemos dessa habilidade que a escola ela também é responsável. E, para isso, o que levamos na mochila da escola, eu quero iniciar com um poema do livro que meus alunos lançaram no ano passado, na Câmara. Então, muitas vezes a gente pensa assim, e o meu filho está aprendendo um gênero textual. Mas o que leva esse gênero textual? E eu vou expressar para vocês o que as crianças levam na mochila delas. É da Maria Eduarda, ela é do 6º ano, uma criança de 11 anos. E diz assim: a infância dá alegria à tristeza. Criança feliz, criança que brinca. Coisa boa, mas uma separação acontece e tudo fica complicado. O coração se separou e nunca mais voltou. Lembro quando estava indo embora. Aquela cena em que você está no carro e olha para trás, saindo de onde foi criada. Mas coisas ruins melhoram com o tempo. Às vezes, a felicidade volta. E aquilo que parecia não ter fim, vira só história. Então, a gente vê aqui a escola ensinando um gênero textual na língua portuguesa, mas olha o que as crianças trazem. E eu vou ler a campeã desse livro com o poema Memórias Guardadas. É da Luana. A Luana é minha parça nas dancinhas do TikTok e do karaokê da escola. Um beijo para a Luana. Memórias Guardadas. Na infância, a dor chegou como um furacão. Perdi minha mãe tão cedo. Um golpe no coração. Com apenas 2 anos, o amor se despediu. Mas em cada lembrança, sua voz em mim fluiu. Cresci com meus irmãos, na luta e na união. Na casinha pequena, sempre que havia calor no coração. Mesmo sem comida, havia amor para dar. Nas risadas e nas brincadeiras, aprendi a sonhar. A vida é dura, mas juntos somos fortes, enfrentando os desafios e superamos a sorte. Hoje sigo em frente com memórias guardadas. O amor que cultivamos é a nossa jornada. Mesmo na ausência de quem me ensinou a amar, levo sua essência em cada passo que resolvo dar. Na história da vida que escrevo com fé, carrego tudo comigo e sigo de pé. Um legado de amor sem medida. Muito bom. Quando eu entrei no Celebrando aqui a Recuperação, há 10 anos atrás, meu filho era adolescente, né? E depois de 1 ano, depois que eu fiz o grupo de passos, eu comecei a participar do Celebrando Teens, que a Roseni me chamou. E como eu pude perceber as minhas falhas e dificuldades com relação ao meu filho, que era adolescente na época, né? E eu queria perguntar para vocês o que
um adolescente, o que a gente carrega sem perceber numa mochila, né? E o que realmente me sustenta? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bom, vou falar não só como adolescente, mas pensando aí nas crianças e também nas famílias. Eu acho que nós vivemos nesse paralelo, né, da ansiedade com a calma. Então, como mãe, como pais, a gente chega depois de um dia agitado e vamos passando totalmente assim em cima do sentimento do filho, no caso aí da criança ou do adolescente. E aí, juntos celebrando, nós sabemos que nós precisamos parar, ouvir, deixar o problema de lado, mas nem sempre essa conta nós conseguimos dar conta de fazer essa separação. E a criança, ela também, eu vejo ali na escola, né, no meu ambiente de educação infantil, ela chega totalmente amedrontada naquele ano novo, ainda que ela conheça aquele espaço físico da escola, mas é um novo ano, num espaço com novas pessoas, onde ela vai ter que dividir muita coisa ali. Então, é uma gestão emocional gigantesca, que até mesmo para nós adultos, no ambiente de trabalho, é difícil, que dirá ali para a criança. E aí chega no ambiente da casa, do lar. O choque do pai com o seu esgotamento, junto com o filho que teve que lidar com muitas coisas. Então, é bem difícil de ter ali um equilíbrio de uma conexão, de uma fala, né? O pai está super preocupado de se não vai faltar os livros na mochila, o material, o alimento, a roupa, o uniforme, mas quem vai ficar com ele depois, né, do tempo de escola? Mas não é apenas isso, né? Então, vem também as necessidades emocionais da criança, e ela está ali só absorvendo, dando conta de tudo que esperam dela, ou nem tem esse raciocínio ainda, quando é criança realmente, e tem que dar conta dos seus sentimentos sem nem conseguir falar sobre isso. Então, é muita coisa. Sim. E engraçado que eu não pensava assim. Na realidade, eu pensava como você mesmo falou, né? A preocupação é o que ia levar na mochila, se está tudo certinho, os livros, os cadernos. Mas, na minha cabeça, como mãe religiosa, eu não pensava que ele poderia estar com medo, com algum sentimento diferente, né? E, muitas vezes, a gente faz isso. Os pais, a gente se preocupa mais com as coisas do que com o próprio indivíduo, que é o nosso filho, né? Serginho, você tem alguma coisa para falar nesse sentido? Vamos lá. Eu acho que 3 coisas precisa a gente pontuar aqui para alinhar, para a gente começar a pensar na nossa conversa. A primeira delas é que, quando nós falamos de escola, a gente tem a ideia fixa de que escola é feita de professores e de gestão. Mas a educação e a escola não é feita somente disso. É feita de bons alunos e alunas, e é feita de bons pais, responsáveis e familiares. Então, não é possível você ter uma boa escola sem esses 4. E a gente chama isso de comunidade escolar. O segundo ponto é que formação integral pressupõe 3 coisas, 3 pilares: ciência, arte e filosofia. Por isso que a gente viu na pandemia um monte de médico negando ciência, né? As questões filosóficas e a ciência e a arte, ela faz parte da formação integral. E, por último, a escola tem um papel social de construção coletiva de diálogo também. O diretor, ele só é a figura que parece que manda, mas ele, em suma, ele não manda nada em termos práticos. É sempre uma construção coletiva. E, respondendo essa questão, o que eu acho mais importante na minha prática pedagógica, no meu papel social dentro da escola como professor, é que eu não posso entrar dentro de uma sala de aula e esquecer quem eu sou como pessoa. Eu levo os meus sentimentos e as minhas emoções e como eu lido com eles também.
Eu acho que o ponto de partida eu não posso ser dentro da sala de aula um totalmente outro como eu sou fora da sala de aula, porque o aluno, a aluna e as pessoas que estão em volta, elas percebem quem eu sou, elas fazem essa leitura. E vamos lembrar, né, gente, a gente convive com os alunos todos os dias, de segunda a sexta. Eles convivem mais comigo do que com os pais. Então, imagine se eu sou uma pessoa que tem uma terceira, uma máscara, ela não se sustenta dentro da escola. Que é o que acontece muito dentro da educação. Porque, às vezes, o professor ele quer que o aluno seja como ele pensa, e vice-versa. O pai e a mãe, elas são da gestão, elas sabem muito bem disso. Às vezes, o pai e a mãe querem que o professor seja do jeito que ele pensa. Só que não é uma construção coletiva. E diálogo é lugar de fala. Ou seja, a pessoa tem que escutar o que o outro diz, ainda que seja um maior absurdo. A gente pode transferir isso para cá, a gente pode trazer para cá. Né? Não é o único lugar de São Paulo, um dos únicos lugares de São Paulo que a gente chega, senta, e pode falar 5 minutos sem ser interrompido, gente. Fala sério. Né? Como dizia o poeta crioulo, não existe amor em SP, e ele quis dizer nessa perspectiva de não ter lugar de fala, não ter lugar de escuta, ninguém escuta mais nada, é tudo muito, muito rápido. E a escola ela é um recorte da nossa sociedade. Né? Então, em linhas gerais, quando a gente entra dentro da escola, a gente se depara com esse tipo de situação. Então, o Celebrando a Recuperação, ele, nessa construção coletiva de diálogo, a partir do que a Vanessa trouxe, ela vai também pontuar essas questões de comportamento dentro da escola e fora. Muito bem. E isso daí exige presença, né? Como que a presença hoje é um encontro. Aqui no CR, a gente se encontra presencialmente, a gente consegue olhar no olho, né, do outro, a gente consegue ouvir. Mas eu queria saber, será que a escola é este lugar de encontro? Com quem eu me encontro quando estou realmente presente? Escola como espaço de encontro. E aí? Me fala. Bem, na gestão escolar, eu vejo que a escola é o lugar do desespero. O que eu mais escuto é, quando eu chamo um pai, ele fala assim, mas por que você me chamou? Minha mãe nunca veio na escola. Isso é uma vergonha. Como você coloca o seu filho, o seu bem mais precioso, e você ir na escola é punição. Primeiro, você tinha que os pais ir na escola como um lugar de convivência. Como está? Como eu posso colaborar? Como eu posso contribuir? Porque eu faço parte disso. Então, quais são os encontros, também você adolescente, que você está junto com o seu professor? Uma das coisas que, para mim, foi a maior bênção foi a lei do celular. Foi uma bênção. Porque nós tínhamos pessoas de corpo presente. Ele não tem um encontro com o conhecimento. E o conhecimento, ele só é transformado a partir do encontro, que eu sou ativo, não passivo. Bom, o Lomba já veio aqui dar uma cartada na gente, né? Então, vamos lá para o último tema, né, que é o próximo passo. E aí? Qual o próximo passo? Como que a gente pode ajudar os nossos filhos, né, os nossos adolescentes, as nossas crianças, e a gente como pai e mãe, né? Como que a gente pode observar nossos filhos diferente do que a gente está fazendo hoje? Qual é o pequeno passo possível agora? O pequeno passo possível para o estudante é conhecer quem você é. Muitas vezes, um aluno extrovertido, ele quer fazer TI, vai dar ruim. E ele é introvertido e ele quer fazer artes cênicas. É muito legal, vai ajudar bastante. Mas está ligado ao seu projeto de vida? Então, eu quero trazer essa provocação aí para os adolescentes. A escola como lugar de aprender a ser. E viver o hoje, né?
um dia de cada vez. Então, a criança está aqui na educação infantil, não vou pensar agora, deixa quando for para o fundamental, que aí é mais sério, aí eu vou me preocupar. Não, é agora. Ou também ficar já no fundamental, projetando, está no segundo ano, e quando ele for prestar o Enem, ele tem que saber isso, tem que saber aquilo outro, então não está vivendo hoje. Então, viver o hoje de cada fase da sua vida, porque ela passa muito rápido, né? E daqui a pouco eles já estão alcançando aí os seus voos e já não dependem mais de nós, né? Viver o dia de hoje, presença, do ponto de vista do Celebrando a Recuperação, a gente entender que a gente não tem resposta para tudo. E, às vezes, as respostas elas não são imediatas. São respostas que a gente precisa esperar que ela surja com o próprio tempo. Então, quando eu penso presença na escola, presença aqui no CR, presença na vida, na minha caminhada, na minha jornada de recuperação, uma coisa que a Roseni sempre fala, né, aí puxando o gancho para os pilares, não existe recuperação sem arte. Não existe recuperação sem diálogo. Não existe recuperação pensando no dia de hoje, no sentido de fazer, do que eu faço com isso. E aí, para encerrar, eu sempre trago essa fala aqui, né? Dois filósofos que falaram muito sobre, tempo, que foram poucos, foi Santo Agostinho e Aristóteles. Santo Agostinho, nas Confissões, no livro 11, ele disse assim: o presente, o passado, é o presente que não é mais, o futuro é o presente que ainda não é, e o presente é, mas deixa de ser no instante que é. Então, vou repetir. O passado é o presente que não é mais. O futuro é o presente que ainda não é. E o presente é, mas deixa de ser no instante em que é. Então, as minhas decisões, os meus processos identitários, as minhas faculdades mentais, elas são formadas no espiritual, mas a partir do espiritual é que eu tomo as decisões no material, é que ela se materializa. Então, o meu hoje, ele está conectado com o meu espiritual, né? O quinto passo não diz assim? Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano, a natureza exata de nossas falhas. É esse diálogo dessas vontades, né? Do meu Deus, meu poder superior, eu comigo mesmo e com o outro. Muito bem, vai fazer quase 10 anos que eu estou no Teens e eu vejo a necessidade que os adolescentes têm de serem ouvidos. Então, meu apelo e a minha palavra final aqui para os pais e responsáveis, ouçam seus filhos. Mas eles só vivem no celular, não quer saber, só fica na telinha. E aí? Por que será que ele só fica na telinha? Né? Que tal a gente ouvir mais os nossos filhos, né? Vê-los como indivíduos que têm sentimentos, né? E que a gente precisa ouvi-los, eles precisam falar. Eles estão aqui no CR Teens e eles falam nas partilhas, eles precisam falar e eles gostam de falar. Então, vocês pais e responsáveis, ouçam seus filhos. E estamos terminando, né? E agradecemos a atenção de todos vocês. Rô, a palavra é com você. Muito obrigada por terem nos ouvido. Muito obrigada, queridos. Muito obrigada. Muito obrigada. Eles vão sentar um pouquinho, tomar uma aguinha. Pode tomar uma aguinha aqui, na verdade, se vocês quiserem. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dividir em grupos. Agora, você que está aqui pela primeira vez, eles vão continuar aqui, tá bom? Para responder algumas perguntas e para a gente falar um pouquinho sobre o que é o programa. Tá? Pela primeira vez, fica aqui. Você que vai para o seu grupo, pode ir postando até os grupos, por gentileza? Eu pensei numa pergunta mote para você levar para o seu grupo. O que estou levando na mochila para a vida? Tá bom? Falamos das crianças, mas o que eu estou levando? Eu queria que você falasse duas coisas positivas que você está levando na mochila para a vida
leva na mochila para o trabalho, leva na mochila para as reuniões da família, leva na mochila no Natal, no Ano Novo. 2 coisas positivas e 2 coisas que você quer trabalhar. Né? E eu escrevi aqui, olha, que eu estou levando na mochila para a vida. Eu acho que eu levo alegria, acho que uma das coisas que eu levo. Uma outra coisa positiva é esperança. E 2 áreas, 2 coisas que estão na mochila, que estão pesando, que eu quero lidar, é o medo, essa nova geração, e a ansiedade. Então, fala no seu grupo o que você está levando na mochila. 2 coisas positivas e 2 coisas que você quer trabalhar. Tá bom? Então, vamos ficar em pé, por gentileza, e vamos agradecer mais uma vez pelo privilégio de estarmos juntos aqui. Vamos orar, né? As pessoas religiosas já pensam assim, nós não oramos, acabei de lembrar que a gente não orou. Mas Deus esteve aqui com a gente, foi muito bom. Então vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade e por essas pessoas tão queridas. Gente, olha, nós nunca damos nome ao que a gente faz, tá bom? É a primeira vez na vida que a gente passou um tempão falando de cada um deles, que eles fazem, de fazer isso tudo quanto é escola. Mas é precioso também, tá bom? Mas isso não acontece, tá bom? De dar 10 nomes de 10 áreas sugestivas. Mas, então, não se assuste, tá? Foi uma coisa pontual, tá bom? Que a gente gastou tanto tempo falando do currículo de cada um. Porque aqui, eles depois falaram, são filhos e filhas amadas de Deus. Certo? Tá? Então, isso não acontece, mas eu gostaria que vocês soubessem a bênção que é ter pessoas com a formação que vocês têm. Tá bom? A gente nunca faz, mas é muito bom. Então, também temos antes de vocês descerem, nós temos uma coisa muito importante para ser feita aqui. Fiquem em pé. Na verdade, senta um pouquinho. Nós temos uma coisa muito, muito preciosa aqui, que é essa, que eles chamaram de passagem de bastão. É tão lindo que, nos celebrando, a gente sempre continua com os nossos processos. Né? E eu queria chamar a Arlete aqui, é a querida que vai estar continuando com os nossos adolescentes. E eu queria, a oração que vai ser feita, na verdade, vai ser pela querida dama para a querida Arlete, agradecendo a Deus pela vida dela, por quem vai continuar com esse trabalho tão lindo com esses queridos adolescentes. Queria chamar também a Kelly aqui, que ela vai dar um apoio para a Arlete, né? Então, eu estou muito feliz com essa transição, né? E eu agradeço muito a Deus pela vida das 2, né, no Teens, e vamos orar por elas. Ok? Só um minutinho, a gente queria os Teens. Se eles não virem, mas pode. Entanto, enquanto eles estão chegando aqui, queridos, eu estou tão grata por essa noite tão especial, com esse painel, né, com esses queridos que têm tanto preparo. E louvado seja o nome do Senhor pelos nossos adolescentes. Vamos agradecer a Deus pelos nossos adolescentes, gente, com palmas. Tão grata. Um lugar que eles têm para dar nomes, um lugar que eles têm para falar das suas dores, um lugar que eles têm para serem ouvidos, um lugar que eles têm para poderem organizar muitas coisas. Ser adolescente é difícil, não é? Porque tem coisa que você nem consegue entender, né? Na cabeça da gente tem coisas que eles não conseguem entender. Então, ser pais e mães de adolescentes, e a bênção de ser pai e mãe de um adolescente que está aqui. Gente, se você tem adolescente, sobrinho, sobrinha, traga, porque é um lugar onde eles podem ter esse convívio que falta em tantos outros lugares. Então, dama, quem vai orar sou eu, agradecendo a Deus pela tua vida, pela Arlete e por todos os queridos adolescentes. Vamos orar, queridos. Pai, muito obrigada por esse trabalho tão lindo. Muito obrigada por esse painel. Muito obrigada por essas pessoas tão bem preparadas que o Senhor tem dado à nossa comunidade. Muito obrigada por essa transição de tantos anos, Ana Mari, Senhor, agora passando esse bastão para a querida Arlete. Muito obrigada pela equipe, Senhor, que está sendo formada aqui. Nós agradecemos ao Senhor e nós somos muito gratos, Senhor, por essa comunidade, pela IBAB, que nos acolhe. Nós somos agradecidos por cada pessoa que está aqui. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor os pais que estão aqui, as mães que estão aqui. Essa passagem de ano, Senhor, esse ano que está começando,
ajude-nos, Senhor, a sermos bênçãos para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos. Senhor, nos ajudes a nos atualizarmos, Pai. Nos ajude, Senhor, a atualizarmos, Senhor, o que o Senhor quer para a gente, como pai, como tia, como irmão, como avô. Senhor, nos ajude, nos dê preparo, Senhor, e nos ajude, Senhor, nessa caminhada. E a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vou ficar em pé, agradecer a Deus por esse povo lindo, querido, e vou pedir, então, que quem está aqui pela primeira vez, fique aqui, por gentileza, fique aqui bem na frente pela primeira vez, para o nosso pessoal do painel, e vocês podem ir para os seus grupos, tá bom? Que Deus abençoe o seu tempo de partida. Se você está aqui pela primeira vez, não vá embora, tá bom? Temos ainda um segundo tempo. Se você está aqui pela primeira vez, fique aqui com a gente. Mas se você tem o seu grupo, pode ir, e que Deus abençoe ricamente. Pessoal da primeira vez, fica aqui na frente, tá bom? Fica